Olá a todos, sejam muito bem-vindos, queridos amigos e amigas. Nós somos da SECA, Comunidade Espírita Caminheiros do Amor. É sempre uma grande satisfação estar aqui novamente com vocês. O endereço da SECA é Rua Arnaldo Magnicaro, número 1370, bairro Campo Grande, zona sul da cidade de São Paulo. Se você não pode ir presencialmente até a SECA, nós estamos aqui nas redes sociais, no Facebook, no Instagram e no canal do YouTube. Os vídeos ficam gravados para você revê-los e também compartilhar com as pessoas que você ama. Assim sendo, a partir desse momento, vamos elevando o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, Senhor do Universo, agradecendo por mais esta oportunidade de refletirmos juntos o Evangelho segundo o Espiritismo. Pedimos também ao nosso querido Mestre Jesus para que a sua doce paz nos envolva. Paz em todos os corações, paz em todas as famílias e pedimos também pela paz para o nosso planeta Terra. Que haja amparo a todos aqueles que estão passando por grandes aflições. E também vamos pedir pelas suas intenções pessoais, lembrando que a prece é um recurso que tem um poder extraordinário. Vamos de mãos dadas em pensamento, orar com muita fé. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, principalmente do mal que ainda habita dentro de nós. Que assim seja. Hoje o nosso estudo está no capítulo 3. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Nós vamos refletir com os itens 3, 4 e 5. No item número 1, Jesus nos fala: não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Essa fala de Jesus é muito consoladora, porque aconteça o que acontecer conosco, teremos sempre um lugar, uma morada à nossa espera. Nós não somos abandonados. O Pai cuida de nós. Nos itens
3, 4 e 5, diversas categorias de mundos habitados. É isso mesmo, nós não estamos sozinhos no universo. Para quem não acredita, nós temos no Livro dos Espíritos o item, a questão 55, é o capítulo 3, Criação, item 5, Pluralidade de mundos. Todos os globos que circulam no espaço são habitados? É a questão que Kardec faz à espiritualidade superior. E eles respondem, sim, e o homem terreno está bem longe de ser, como acredita, o primeiro em inteligência, bondade e perfeição. Há, entretanto, homens que se julgam espíritos fortes e imaginam que só este pequeno globo tem o privilégio de ser habitado por seres racionais. Orgulho e vaidade. Crê em que Deus criou o universo somente para eles. Então, Deus povoou os mundos de seres vivos e todos concorrem para o objetivo final da providência, que é o progresso. Todos nós fomos criados como espíritos simples e ignorantes, mas a partir daí vamos adquirindo, através das diversas encarnações, o nosso progresso, a nossa evolução espiritual. Voltando aqui para o nosso Evangelho segundo o Espiritismo, do ensinamento dado pelos Espíritos, resulta que os diversos mundos possuem condições muito diferentes uns dos outros, quanto ao grau de adiantamento ou de inferioridade dos seus habitantes. Dentre eles, há os que são ainda inferiores à Terra, física e moralmente. Outros estão num grau mais adiantado. Eles são superiores em todos os sentidos. Nos mundos inferiores, a existência é toda material. As paixões reinam soberanas. A vida moral quase não existe. Ou seja, o povo ali ainda está muito animalizado. É a infância do espírito. À medida que esta se desenvolve, a influência da matéria diminui, de maneira que nos mundos mais avançados a vida é, por assim dizer, toda espiritual. Então, cada mundo tem o seu estágio evolutivo. No livro da Gênese, nós também encontramos no capítulo 6, Uranografia Geral, a vida universal, no item 56. Nos fala assim: uma mesma família humana foi criada
na universalidade dos mundos, e foram dados a esses mundos laços de uma fraternidade ainda inapreciada por vossa parte. Ou seja, todos nós fazemos parte da família humana universal. Se estes astros que se harmonizam em seus vastos sistemas, habitados por inteligências, não o serão por seres desconhecidos uns dos outros, mas sim por seres marcados em suas frontes com o mesmo destino, os quais devem se encontrar momentaneamente, segundo suas funções na vida, e se reencontrar segundo suas mútuas simpatias. Todos nós estamos interligados como os filhos de Deus que somos, e vamos sintonizando uns com os outros conforme o nosso padrão vibratório. A sintonia é que vai nos atraindo. Depois, no item 4, temos a seguinte fala: nos mundos intermediários, o bem e o mal se misturam, e um predomina sobre o outro segundo o grau de adiantamento em que se encontram. Embora não possamos fazer uma classificação absoluta dos diversos mundos, podemos, pelo menos, considerando o seu estado e o seu destino, com base nos seus aspectos mais destacados, dividi-los assim de um modo geral. É um modo geral. Mundos primitivos, onde se verificam as primeiras encarnações da alma humana. Mundo de expiações e provas, em que o mal predomina, que é o caso do nosso planeta Terra. Mundos regeneradores, onde as almas ainda têm o que expiar, adquirem novas forças, repousando das fadigas da luta. Ou seja, já é um mundo mais confortável para nós. Mundos felizes, onde o bem supera o mal. Mundos celestes ou divinos, morada dos espíritos purificados, onde o bem reina sem mistura. Então, esses espíritos purificados não têm mais necessidade de reencarnar, a não ser que sejam designados para virem como missionários, como Jesus, que foi o espírito mais puro que já esteve entre nós. A Terra pertence à categoria de mundos de expiações e de provas, e é por isso que nela o homem está exposto a tantas misérias. É por isso que nós temos aí a explicação de tantos sofrimentos e crueldades que existem aqui no planeta Terra. Sobre a habitação desses diversos mundos, o que será que a ciência diz para nós? Bem, a ciência diz para nós que existem trilhões de galáxias. Nós nem conseguimos mensurar
essa quantidade e bilhões de planetas. Assim sendo, realmente é difícil acreditar que haja vida só no nosso planetinha Terra. Hoje em dia existe o telescópio espacial James Webb, que nos traz muitos conhecimentos e fotos magníficas do universo. Os cientistas da NASA, Agência Espacial Americana, eles falam que só na nossa galáxia, que é a Via Láctea, existem 300 milhões de planetas que potencialmente podem ser habitados. É isso que a ciência nos fala. Então vejam que a aliança da ciência com a religião está feita. Quanto mais a ciência avança, mais ela vem ao encontro da doutrina espírita. Continuando aqui com a nossa leitura, no item número 5, os espíritos encarnados no mundo não estão ligados a ele indefinidamente e não passam nesse mundo por todas as fases do progresso que devem realizar para chegarem à perfeição. Quando atingem o grau de adiantamento necessário, passam para outro mundo mais adiantado, e assim sucessivamente, até chegarem ao estado de espíritos puros. Os mundos são as estações em que eles encontram os elementos de progresso proporcionais ao seu adiantamento. É para eles uma recompensa passarem a um mundo de ordem mais elevada, como é um castigo prolongarem sua permanência no mundo infeliz, ou serem relegados a um mundo ainda mais infeliz por haverem se obstinado ao mal. Nós sabemos que os espíritos que persistirem no mal vão voltar para um mundo primitivo, mas o espírito em si, ele nunca regride. Então, esse espírito, ao voltar para um mundo primitivo, ele lá vai ser instrumento de progresso daqueles que são mais inferiores do que ele. E assim ele terá a sua chance de recomeçar, a sua remissão, a sua oportunidade de se melhorar. No livro Herdeiros do Novo Mundo, o espírito Lúcius, psicografado pelo médium André Luiz Ruiz, nos traz também mensagens preciosas. Diz assim: nas infindáveis constelações de sóis e galáxias que flutuam sobre as cabeças dos homens, reflete-se o incomensurável amor de Deus, garantindo às criaturas a oportunidade do
aprendizado e a construção da evolução segundo suas opções livres diante das leis inderrogáveis que regem a vida de seus filhos. Nós temos o nosso livre-arbítrio. Muitas moradas, representando as muitas chances de evolução, contrastam com as velhas fórmulas do céu e do inferno, apregoada até hoje por muitas religiões, que resumem o universo a um paraíso de beatitudes ou a uma fornalha de crueldades. Então, o que eles esclarecem aqui é que sempre teremos uma oportunidade de arrependermos, de voltarmos para o caminho do Pai e não termos apenas uma vida errado e já sermos condenados ao sofrimento eterno. Depois ele continua aqui num outro trecho. A vida na Terra se apresenta então como período de desenvolvimento e avaliação de condutas, pensamentos e sentimentos, visando credenciar cada filho para o ingresso em outras fases evolutivas, vencendo suas fraquezas e debilidades, como se fosse um estágio de depuração da alma para suas futuras trajetórias em lugares melhores. É para isso que nós estamos aqui na Terra, para melhorarmos. E ele ainda fala, Jesus como professor responsável, pelo nosso planeta Terra, orienta os seus alunos iniciantes sobre o código da alfabetização espiritual, relatando que a aprovação para os próximos estágios depende fundamentalmente do entendimento dos mecanismos das leis do espírito. Com essa lição bem entendida e colocada em prática, que é o principal, é praticarmos, os alunos poderão ingressar em estágios mais adiantados, nas outras salas de aula da grande escola do universo. Nós, às vezes, ficamos assim muito tristes e perplexos devido às notícias que temos diariamente de tantos males, de tantas ocorrências terríveis, as guerras infindáveis, a violência, os crimes, os golpes digitais, virtuais, temos a desonestidade, o império da indiferença. Sabemos que a indiferença em relação ao sofrimento do próximo também é uma forma de crueldade e nós muitas vezes ficamos ali um tanto quanto abatidos, mas é preciso lembrar que nós não estamos abandonados. Deus está cuidando dos seus filhos. Jesus é o nosso modelo. Na questão 625 do Livro dos Espíritos, Jesus é o nosso guia. Ali, os espíritos que nos orientam falam para nós: vede Jesus,
Nós nunca estamos abandonados. Jesus é o governador do nosso planeta Terra e Deus é Pai e o seu amor zela por nós. E como diz a epístola de Paulo de Tarso aos Coríntios, no capítulo 4, versículos de 7 a 16, nós podemos estar muito atribulados, mas nós não estamos aniquilados, nós não podemos ficar desanimados, angustiados. Não, é preciso fazer a nossa parte. E São Paulo continua que nós somos colocados em extrema dificuldade, mas como nós não estamos abandonados, nós não estamos vencidos, né? Nós somos perseguidos, mas não abandonados. Que tenhamos determinação para seguir os passos do nosso Divino Mestre, determinação e coragem. Por isso não nos deixamos abater, embora em nós o homem exterior, né, que são as nossas tarefas da matéria, os nossos trabalhos ligados ao mundo, né, vai nos desgastando, mas o homem interior, ele se renova no dia a dia com o Evangelho do Cristo, porque quando nós estamos encarnados, dia após dia, o corpo material vai se desgastando. Contudo, nós sabemos que novas oportunidades vão surgindo para modificarmos os nossos sentimentos, os nossos valores, pensamentos e atitudes. O que está reservado para nós além da morte? É a vida espiritual, que será tanto mais plena, quanto mais valores espirituais nós tivermos conquistado. Nós temos dificuldades, sabemos que a prova é difícil, sabemos que seguir Jesus é difícil, mas também sabemos que a prova virá no momento em que nós teremos condições de superá-lo. Deus não castiga ninguém, Deus quer a nossa felicidade. Ele permite que o sofrimento aconteça para que possamos aprender. Nós colhemos os frutos que semeamos, os frutos da nossa imprudência, da nossa falta de atenção, da nossa omissão, do nosso egoísmo. Então, gente, fazendo um resumo do nosso aprendizado aqui desses itens, nós encaramos, né, nós encarnamos na Terra, né, porque nós tivemos uma sintonia. Estamos na Terra devido ao nosso grau evolutivo. Nós encarnamos nas regiões astrais com as quais possuímos afinidade moral. A Terra está em um momento de transição, deixando de ser um mundo de provas e expiações para ser um mundo de regeneração. Por isso, tantas conturbações e conflitos. Nós estamos vivendo um momento de decisão. Se nós não nos melhorarmos, nós não vamos poder continuar encarnando aqui na Terra. E para finalizar,
sabemos que temos que melhorar e para isso precisamos praticar os ensinamentos de Jesus. Termos coragem de praticar os ensinamentos do Cristo no nosso dia a dia e humildade para acolher esses ensinamentos no nosso coração, porque só aprende aquele que tem humildade. E assim vamos encerrando mais uma reflexão. Eu desejo a todos muita paz e muito obrigada.